campeão voltou. Depois de 4 anos nos ralis, Miguel Barbosa regressou onde sempre foi feliz para conquistar o 8º título nacional de todo o terreno. Com Pedro Velosa a ditar as notas, Barbosa só precisava de iniciar a Baja de Porto Alegre para ser o campeão nacional depois do cancelamento da Baja de Idenha Nova. Fez o prólogo e chegou a fazer parte do segundo setor seletivo, mas não chegou ao fim. A Toyota Hilux mostrou ter problemas na direção assistida, o que levou o Barbosa a desistir e não completar o resto do percurso. Ainda assim, é ele quem conquista o título pela 8ª vez. Preparámos com afinco este regresso ao todo-terreno. Obviamente que o objetivo era ir em busca do título, do 8º título. Sabíamos que a concorrência era alta e em quantidade, mas atingimos o nosso objetivo e estamos muito satisfeitos. É caso para dizer que bom filho à casa torna e de que maneira. Num ano atípico e com muitas alterações de calendário, a Baja de Idenha Nova foi a última vítima. A prova acabou por ser cancelada quase em cima do arranque da Baja de Porto Alegre por decisão da Câmara Municipal do Concelho. Uma medida que trocou as voltas a pilotos e navegadores que contavam com a última prova do campeonato para poder pontuar. A Baja de Idenha foi cancelada por motivos que só a própria Câmara faz, no entanto, eu entendo que é a Federação que tem a obrigação de arranjar alternativas. Portanto, se deveria naturalmente ter falado com a Baja de Idenha, provavelmente muito antes da prova de Porto Alegre, e não os pilotos, quando optam, que é o meu caso, por querer pontuar na prova de Idenha, não é? E não pontuar nesta corrida, vejo-me impossibilitado de ter mais uma pontuação. Eu não acho que isto faça muito sentido, porque então para isso tinham avisado com antecedência, senão já nem poderia estar cá a fazer a prova do ACP. Mas as corridas são assim mesmo, estamos cá, vamos dar o nosso máximo e vamos tentar fazer o melhor resultado possível do campeonato. Num ano tão atípico como este, aquilo que ainda assim se conseguiu fazer, e conseguiram-se fazer 3 provas já neste pós-Covid, se é que se pode dizer, ou pós a tempestade que todos vivemos em março, eu acho que pedirmos mais era difícil. Optei por deixar a primeira corrida de fora. Tinha que obrigatoriamente fazer a corrida de esta e a de Idenha. E depois, pronto, o mal foi também para o João Ferreira, que já não pôde pontuar aqui, nem o João Franco, e nós, pronto, obrigámos-nos a pontuar aqui e a ter que fazer no mínimo 21 pontos para conseguirmos ser campeões. Estávamos a pensar ir a Idenha, pronto, pontuar em Idenha, as contas do campeonato, fizeram-nos fazer novas contas. A escuderia de Castelo Branco lamenta o cancelamento daquela que seria a segunda prova organizada pelo clube, e refere que tinha previstas todas as condições de segurança para a realização da mesma. Não é uma decisão que tenha partido da escuderia Castelo Branco. Obviamente que a escuderia tudo fez para levar a prova para a estrada, tudo fez no sentido da preparação desta mesma prova e para que pudéssemos realizar mais este evento do Campeonato Nacional Todo-Terreno. Também a 34ª edição da Baja Porto Alegre 500 esteve para não acontecer. Uma medida que acabou por não avançar devido ao rigoroso plano de contingência levado a cabo pelo Automóvel Clube de Portugal, organizador da prova. Pela primeira vez, a Baja realizou-se sem público e todos os envolvidos, desde pilotos, equipas, organização ou meios de comunicação social, tiveram de apresentar um teste negativo à Covid-19 efetuado nas 96 horas antecedentes ao evento. Mas não só. Foi cancelada a cerimónia de partida e o briefing presencial e só tiveram acesso ao parque fechado, locais de partidas ou chegada dos setores seletivos e zona de assistência, elementos acreditados. Para evitar as deslocações aos troços, as classificações, passagens e pontos de interesse foram assegurados numa transmissão em live streaming através das plataformas digitais, incentivando o público a ficar em casa com o hashtag Veja a Baja em Casa. Esta é uma prova mítica que leva já 34 edições e é conhecida como a prova-mãe do TT Nacional. Há alguns anos que Porto Alegre se tornou na capital nacional de todo o terreno. Idealizada pelo Clube Aventura, na época liderado pelo ex-piloto José Megre, a prova demorou 4 anos a ser autorizada pelas autoridades locais. Até que em 1987 recebeu luz verde, tornando-se na primeira competição de todo o terreno em Portugal.
Hoje, 34 edições depois, a Baja Porto Alegre 500 é uma das mais aguardadas e preferidas provas dos pilotos. Foi esta mítica prova da modalidade que deu o pontapé de saída para as futuras competições de todo o terreno. Prova rainha do calendário nacional de todo o terreno, é agora considerada uma das melhores do mundo. Ricardo, porém, está de volta às competições nacionais. Depois de ter feito a prova do Dakar no início deste ano, o piloto fez uma pausa de alguns meses e voltou agora para fazer a Baja Porto Alegre 500, acompanhado, como sempre, pelo irmão Manuel. Porto Alegre é sempre aquela corrida que muito especial, é a única prova da Taça do Mundo em Portugal, é a minha 12ª participação, onde venci já por 5 vezes e 4 delas à geral, portanto é uma corrida muito especial. E para testar o Borgward BX7, porém, fez-se acompanhar de um elemento de peso. O camisola azul da Volta à Itália, Ruben Guerreiro, é um amigo de longa data e não perdeu a oportunidade de sentir a adrenalina do TT. Nós já temos bastante adrenalina das corridas, mas nós andamos no asfalto, no Alcatrão, não é? Isto é completamente outra coisa e é incrível, é uma experiência muito boa. A prática é o ingrediente principal para o sucesso e Alejandro Martins não perde uma oportunidade para dar quilómetros ao mini John Cooper. Depois de ter vencido a última etapa do Campeonato de Portugal de todo o terreno, a motivação do piloto navegado por José Marques está em alta. As minhas expectativas são fazer o melhor que conseguir, obviamente, como todos, e tentar o pódio, fazer tudo por tudo para pontuar e para tentar o pódio. E se não, ganhar, adorava ganhar esta corrida que nunca ganhei. Martins e Marques procuram a primeira vitória nesta prova que marcou o regresso do piloto em 2019, depois do acidente em Marrocos. Este é o processo onde nós verificamos toda a segurança e conformidade da viatura, tendo em conta os regulamentos que são escritos pelas entidades federativas e verificamos se os carros estão aptos para fazerem a prova ou não. O ACP inovou, estamos a utilizar uma plataforma digital que evita a circulação de pessoas para cima e para baixo. Há um cruzamento de informação através dessa mesma plataforma que está afinadinha, está a correr tudo muito bem. Mas vamos à competição. A prova começou com o habitual prólogo, onde já se adivinhava um dia com condições climatéricas bastante adversas. O Mini Cooper Countryman de Vladimir Vasiliev e Dmitro Tsiro foi o mais rápido no primeiro setor seletivo da prova, depois de concluir o percurso em 3 minutos, 22 segundos e 3 décimas. Seguiu-se o belga Guillaume Demevus aos comandos de um Can-Am Maverick X3, ficando a 1,8 segundos do primeiro lugar. Bernard Ten Brink e Tom Colsul fizeram o terceiro melhor tempo em Toyota Hilux Overdrive. Os quartos mais rápidos no prólogo foram a dupla portuguesa Tiago Reis e Walter Cardoso, que levaram o Mitsubishi Lancer a bom porto e souberam contrariar a chuva e a lama que se fizeram sentir. Fomos muito cautelosos, estava muito escorregadio, preferimos não arriscar nada porque a prova não é muito longa. O
O Fiat Fullback Proto de Nuno Matos e Joel Lutas foi o quinto, ficando à frente da Toyota Hilux de Miguel Barbosa e Pedro Velosa. Está muito escorregadio, íamos fazendo 2 peões logo aqui no início, 2 vezes. Digamos muito à cautela, está muito difícil perceber o grip que está no prólogo. Pedro Dias da Silva e José Janela fizeram o 7º melhor tempo, à frente de Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro. Seguiram-se Alejandro Martins e José Marques, que tiveram um prólogo difícil devido às condições do terreno. É muito difícil, o piso está escorregadio, está muito difícil, é preciso cuidar. Ricardo e Manuel Porém entraram mal na competição e depois de terem feito um peão perderam 19 segundos e 2 décimas. É muito difícil, está muito complicado. Fizemos agora aqui um teto no final, perdemos se calhar 5 segunditos, mas são as corridas, isto está mesmo complicado e ainda faltam muitos quilómetros. Hoje não se ganhava nada, podia-se perder tudo. A Dama Negra de João Ramos também começou a prova com dificuldades e perdeu 22,2 segundos no prólogo. Correu mal, logo no início atravessei, fiz um peão e fez-nos perder bastante tempo. A partir daí, olha, foi continuar a fazer o prólogo. Após o prólogo, pilotos e navegadores dirigiram-se até ao Cineteatro de Ponte Sor para a escolha da ordem de partida para os setores seletivos seguintes. A escolha foi feita de trás para a frente, ou seja, os mais lentos escolheram primeiro, sendo que a posição escolhida pelos pilotos mais rápidos prevalecia face à escolha dos restantes. Vasiliev optou por ser o 6º a partir e Tiago Reis, o português mais rápido, escolheu partir da 7ª posição para que fossem os adversários a abrir terreno. A minha escolha não foi para não ir muito à frente, porque nestas circunstâncias de piso, quanto mais atrás formos, melhor. Vamos num intermédio, acho que vamos num bom lugar de partida, por isso estamos contentes. Escolhida a ordem, foi tempo de partir para o 2º setor seletivo, que terminou mais cedo devido ao agravamento das condições atmosféricas. Os pilotos que não conseguiram concluir o percurso foram encaminhados para a Nerpor por não conseguirem chegar ao fim do troço. O 3º setor foi retirado do programa e o último dia de prova contou apenas com o último setor, que também foi encurtado, tudo por causa do estado dos troços devido à chuva forte do dia anterior. Eu nunca vi nada assim, água, é uma loucura, é muito difícil, portanto, mas acabou por me dar bastante prazer. Vimos com problemas de caixa desde muito cedo. Eu nunca vi tanta água na minha vida, mas acreditem, é uma vitória estar aqui. Correu tudo bem, mas está muito difícil mesmo, está muita água, as ribeiras estão muito fundas e está a começar a estar pouca luz, vai ser muito difícil para os pilotos que vão lá atrás. Assim, cumpridos os 79 km do único setor seletivo do dia, foi o holandês Bernard ten Brink quem melhor soube adaptar-se às condições difíceis e foi o grande vencedor à geral da Baja Porto Alegre 500. It was not an easy weekend, it was very difficult, especially the first stages was very hard, a lot of water, very deep, and we survived it yesterday. And for today they shortened the stage, but today was very technical, very nice, and we pushed very hard for the overall win. Em segundo lugar ficou o belga Guillaume Demevus, que ao volante de um Can-Am Maverick X3 soube impor-se aos adversários e fazer uma boa posição à geral. I was not expecting to be second during this weekend because I'm with the SSV T3, so normally we are a bit behind the T1, so very happy. O russo Vladimir Vasiliev encerrou o pódio geral de Porto Alegre com Dmitro Tsiro a ditar as notas aos comandos de um Mini Cooper Countryman. Em quarto ficaram os polacos Jarom Donzala e Marcel Marton, também com um Can-Am Maverick, mostrando mais uma vez que os Can-Am estiveram ao mesmo nível dos carros da categoria T1.
Vasilin Griazini e Oleg Guperenko foram os quintos mais rápidos, à frente de Alejandro Martins e José Marques, os melhores portugueses em prova e os grandes vencedores para o Campeonato de Portugal de TT. Não correu bem este troço, bati e tive muito tempo para tentar sair, perdi cerca de 10 minutos, já estivemos aí a ver. Portanto, teria tido um outro resultado que não este que eu estava à espera. Portanto, seja como for, estou satisfeito de ser o melhor português, é sempre um orgulho como português. Seguiu-se Laurent Poletti em sétimo e Alexandre e Pedro Ré em oitavo, eles que este ano se sagraram campeões em T3 e se apresentaram em Porto Alegre ao volante de um T4. Diverti-me muito, também sofri muito. É uma coisa muito diferente, apanhamos bastante frio, água neste caso em Porto Alegre, mas o carro é muito divertido. O espanhol Luís Recuenco fez o 9º melhor tempo, com Sérgio Peinado a ditar as notas e Vítor Conceição encerrou o top 10 à geral. Esta foi uma etapa difícil, marcada por muitas desistências e com muitos pilotos a ficarem presos no caminho. Contudo, e não fosse Porto Alegre conhecida pela festa e pelo convívio, a grande maioria viu com humor e boa disposição os atascanços das máquinas. Entre os T2, pela primeira vez a competir nos autos ao volante da Nissan Navara, João Franco é o novo campeão da categoria, mesmo não pontuando na Baja Porto Alegre 500. O título era para ser entregue a Georgino Pedroso, que precisava de 27 pontos para lhe ser atribuído o título de campeão. No entanto, com o percurso a ser encurtado, os pilotos recebem apenas 25% da pontuação. E assim, o campeonato escapa ao piloto da Isuzu. Mesmo assim, nada lhe tira a boa performance em Porto Alegre. João Ferreira esteve ao rubro a temporada toda. Sempre muito competitivo e a arrecadar várias vitórias ao longo da época, o piloto navegado por David Monteiro terminou a última prova de 2020 com uma vitória e com o vice-campeonato em T2. A prova foi muito dura, ontem o troço foi cancelado e hoje tínhamos cerca de 300 ou 400 km a fazer, só fizemos 80 e atacámos a vitória e conseguimos e estamos muito contentes. O terceiro lugar foi para a dupla Nuno Tordo e António Serrão. Nuno Corvo e José Camilo Martins foram os quartos. Em Porto Alegre, Francisco Barreto fez uma prova de gestão sem grandes ataques para não deitar abaixo os objetivos traçados no início da temporada. Terminou na segunda posição. Esta prova foi gerir ao máximo. Tínhamos o nosso que foi um debate até ao final, até ao último quilómetro com o José Mendes. O primeiro lugar da Baja TT Porto Alegre 500 foi para Henrique Lourenço. Sempre muito perto dos três primeiros na primeira e segunda classificativas, na última foi prego a fundo, vencendo assim a classificativa e a prova. Michael Brown e o Porsche Cayenne foram os terceiros. A Taça de Portugal de todo o terreno também não ficou de fora da Baja de Porto Alegre 500. E em terras alentejanas, o grande vencedor foi João Paulo Oliveira. Liderou a primeira classificativa e a última, o que lhe garantiu o primeiro lugar da prova. O lugar intermédio do pódio foi ocupado por Pedro Valverde, depois de um terceiro lugar na SS1 e um segundo na SS4. E o top 3 da taça fechou com Tiago Santos, que durante as duas primeiras classificativas foi o segundo. A competição em Porto Alegre não foi só para os graúdos. Também os mais jovens, entre os 11 e os 16 anos, tiveram a oportunidade de fazer parte da 34ª edição da mítica Baja.
A Mini-Baja contou com 25 equipas e foi palco para os mais novos mostrarem a competitividade que têm ao volante das motos em 2 dias de prova com condições atmosféricas muito exigentes. A vitória da prova foi de Vasco Severino. O piloto da KTM SX mostrou desde o início que estava ali para conquistar o lugar mais alto do pódio. E assim foi. Depois de ser o mais rápido no primeiro dia de prova, voltou a sê-lo no segundo. João Maria Paz, em Yamaha YZ, terminou na segunda posição e David Borralho subiu ao último lugar do pódio. O líder do campeonato à chegada de Porto Alegre, Rodrigo Alves, terminou no 4º lugar da tabela. A época do TT começou ainda antes da Covid obrigar à paragem dos motores, com a Baja TT Vindimas do Alentejo, uma das novidades do calendário. Miguel Barbosa não conseguiu estar presente e foi o campeão em título Tiago Reis quem levou a melhor na primeira prova do ano, com Walter Cardoso a ditar as notas. A corrida começou fantástica, começámos logo com o 3º lugar no prólogo. A seguir, ontem ganhámos o setor e hoje conseguimos novamente ganhar, por isso estamos muito contentes. Seguiu-se a segunda novidade da época, a Baja TT ACP, que percorreu os concelhos de Grândola e Santiago do Cacém. Aqui os vencedores foram Miguel Barbosa e Pedro Velosa no regresso oficial à competição. É com grande alegria que aqui estamos e podemos brindá-los com esta vitória, e também ao meu filho que faz anos e que me pediu se eu ganhasse para lhe dedicar a vitória. No Pinhal foi a vez de João Ramos e Vítor Jesus mostrarem que também tinham uma palavra a dizer no campeonato, com uma vitória geral. A terceira prova do campeonato, é a primeira vitória, 3 vencedores diferentes, na verdade. Claro que não podemos estar mais satisfeitos. Mas havia mais nomes para juntar à lista de vencedores. Alejandro Martins e José Marques foram os mais rápidos em Reguengos de Monsaraz, na Baja TT Capital dos Vinhos, mostrando que 2020 tinha tudo para ser um dos anos mais competitivos de que existe memória. É uma vitória do campeonato, é verdade, mas não é uma vitória geral porque foi a 10 segundos do Cristiano. É um sabor um bocadinho amargo-doce. Contas feitas, Miguel Barbosa foi declarado campeão no início da Baja de Porto Alegre 500, fechando assim a temporada com chave de ouro. A 34ª edição da Baja Porto Alegre aconteceu graças ao esforço do Automóvel Clube de Portugal, que em parceria com vários concelhos da região, em particular Porto Alegre e Ponte de Sor, tudo fez para que esta não fosse mais uma das provas canceladas em 2020. Esta Baja tinha que se realizar este ano num molde completamente diferente. É de estranhar não haver público. Por um lado estou triste, mas por outro lado estou muito contente precisamente pela atitude responsável e consciente que todos aqueles que normalmente gostam de ver a Baja neste momento estão a ter ao não estarem presentes nesta Baja. Queríamos mostrar que se pode organizar provas em Portugal com todas as condições de segurança. O meu agradecimento vai para o público, assim como normalmente agradeço às milhares de pessoas que vêm. Hoje agradeço a essas milhares de pessoas que não estão aqui e que cumpriram aquilo que nós pedimos para não estar aqui. Claro que me faz um bocado de confusão num prólogo onde normalmente estão 40 mil pessoas, não está ninguém, mas ainda bem que não está porque estão a cumprir e isso quero agradecer. Esta é a prova rainha dos desportos motorizados na nossa região, em Ponte de Sor, no Alto Alentejo, e portanto faz parte já do hábito dos nossos munícipes poder de alguma forma e ano após ano interagir com este espetáculo maravilhoso que a Baja proporciona. Terminou assim mais uma edição da Baja Porto Alegre 500, uma prova duríssima que o mau tempo encurtou. Apesar do que estava previsto, voltou a ser em Porto Alegre que se fez a festa do título. Uma festa sem público que mais uma vez encerrou a temporada do Campeonato de Portugal de TT AM48. A poeira volta a levantar em 2021, se tudo correr bem, com a mesma emoção e adrenalina de sempre. Até lá! Yeah.